Bem-vindo à aula de construtores. Os construtores são blocos de comando que você pode usar para inicializar os seus objetos. Todas as classes têm construtores, mesmo que você não declare explicitamente um construtor para ela. Quando isso acontece, o seu compilador cria um para a sua classe. Então, aqui no nosso modelo UML, temos a representação de um carro e, logo aqui embaixo, a representação de um construtor de carro. Como você pode ver, o construtor ele se parece muito com um método, mas ele não é um método, porque ele não retorna um valor, ele não tem um tipo de retorno. E todo construtor tem o mesmo nome da classe. Né? Então, é assim que nós representamos, no nosso diagrama de classes, UML, um construtor. Vamos criar um carro com base nesse projeto e mostrar para você como se comporta e como é a aparência de um construtor. Crie a classe carro. E também uma classe para testar o carro, seguindo o nosso padrão, um carro teste. Marque a opção Public Static Void Main para ele já criar o método main para você. E o nosso carro, ele vai conter as propriedades modelo, velocidade máxima, e segundos 0 a 100, que é em quantos segundos esse veículo ele atinge a velocidade de 100 km por hora, a partir do zero. Então, criamos a nossa classe carro. E, como eu disse, você inicializa o carro, mesmo que ele não tenha um método construtor declarado explicitamente. Então, aqui eu posso criar uma Ferrari com a palavra-chave new, seguido do nosso carro. Isso daqui representa a chamada a um método construtor para construir um carro. Aliás, desculpe, não é método, como eu já disse. Os construtores eles têm o mesmo nome do tipo da classe e começam com letra maiúscula, exatamente porque ele é um construtor e o nome dele é o nome da classe. Um método a gente sempre começa com a letra minúscula. E a partir daqui, a gente pode inicializar, né, as nossas variáveis ali do objeto carro que a gente criou. Agora, e se eu quisesse inicializar por minha própria conta, né, criar o meu construtor da classe carro? Então, você poderia definir os seus modificadores de acesso, que são os mesmos de um método, apesar dele não ser um método. Né? Então, você poderia utilizar o público, o package, o private, enfim, o protected. Você poderia utilizar todos esses modificadores de acesso. E, em seguida, o nome da sua classe. Vejam, aqui não tem retorno. Da mesma forma que um método, o seu construtor também recebe parâmetros. Né? O construtor que é feito automaticamente para você, caso você não declare o seu construtor, é exatamente assim. É um construtor vazio, né? Público, para que todo mundo tenha acesso, e sem parâmetros. Por isso que nós chamamos dessa maneira, né, a criação da nossa classe. É assim que nós inicializamos o nosso objeto. Então, aqui nós criamos um construtor vazio.
Agora, para que é que serve mesmo um construtor? Ele serve para inicializar o nosso objeto. Quando eu digo inicializar o nosso objeto, eu estou me referindo às variáveis que você tem dentro desse objeto. Então, você poderia criar um segundo construtor, por exemplo, que recebesse logo esses 3 parâmetros de uma vez, para você inicializar esses 3 parâmetros. Então, vejamos. Poderíamos ter o modelo do veículo, a velocidade máxima, e os segundos de 0 a 100, sendo inicializados diretamente dentro do construtor. Então, this.modelo é igual ao modelo que estamos recebendo no parâmetro. This.velocidade máxima é igual à velocidade máxima que o internauta, que o usuário passou como parâmetro desse construtor. E segundos de 0 a 100 também. Então, está aí. Agora, o nosso carro tem 2 construtores disponíveis para inicializar um objeto do tipo carro. Agora, qual é a vantagem disso? Vejamos o seguinte. Você quer inicializar o seu objeto carro da forma tradicional. O que você precisaria fazer? Após criar o objeto, chamar novamente, né, aquela referência ao objeto e definir o seu modelo. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma Ferrari Enzo. Depois, você poderia inicializar a variável de velocidade com 349 km por hora, a velocidade que a Ferrari faz. E em seguida, né, os segundos de 0 a 100. Em 3,2 segundos, ele chega a 100 km por hora. Perfeito. Agora, como é que seria para inicializar um carro com aquele nosso outro construtor? Aquele construtor que recebe já esses 3 parâmetros dentro dele. Assim. Vamos criar agora um carro chamado Koenigsegg, que é um dos carros mais rápidos do mundo. Para criar esse carro, eu só preciso informar agora os parâmetros e eles serão automaticamente utilizados na inicialização do carro. Próximo parâmetro, a velocidade máxima do veículo, e em quantos segundos ele chega a 100 km por hora. Então, está aí. Em uma única linha, nós criamos um veículo, enquanto que no modelo anterior a gente precisou aqui de 4 linhas para criar um veículo do mesmo jeito. Né? E a partir daqui a gente já pode acessar aquelas propriedades. Aí você pode se perguntar. E será que eu posso não ter um construtor vazio? Será que eu poderia declarar apenas construtores com parâmetros? Sim. Você pode criar os seus construtores apenas com parâmetros, né? Aí já não vai ser mais possível, né? Se você remover esse construtor, não será mais possível inicializar o veículo dessa maneira. Tanto que você vê aqui já um erro, né? Porque não existe um construtor carro definido dessa forma. Tá? Então, essa foi a aula de construtores. Na próxima aula, nós vamos começar a ver como o carro se relaciona com
um objeto do tipo motor. Que tipo de relacionamento é esse? Até a próxima aula.